E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje nós estamos tendo a enorme honra de receber um cara sensacional, que você em algum momento já deve ter visto ou lido ou ouvido. Estou falando do Afonso Borges, gestor cultural, jornalista, escritor e mais uma opção de coisas, né, Afonso? Muito obrigado. Que honra ter você aqui no nosso programa, viu? Uma alegria minha estar aqui conversando com você, que nós nos conhecemos há tantos anos. Né? Pouco tempo, né? É bom nem falar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado. Você já sabe que esse programa ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco no canal do YouTube do Portal UAI. Quando estiver ali terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/Portal UAI para acompanhar essa entrevista que está começando agora. Lembrando que a íntegra desse bate-papo aqui com o Afonso, você também lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Afonso, um dos grandes projetos da sua vida, o maior, acho, é o Sempre um Papo, que está com 38 anos aí de vida, não é isso? A que você deve a longevidade desse projeto? Eu acho, Ben, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, ao Estado de Minas, ao Portal UAI. Uma alegria estar aqui, me sinto em casa, né? Afinal de contas, é da casa. Né? Afinal de contas, uma das primeiras pessoas que colaborou, e não só colaborou, apoiou o projeto Sempre um Papo, foi Pedro Aguinaldo Fulgêncio, lá nos primórdios, há 38 anos, e depois Dr. Camilo, Edson Zenobi, tanta gente aqui do Estado de Minas. Então, eu me sinto participante, me sinto integrado ao Estado de Minas, inclusive porque o Estado de Minas patrocinou o projeto anos e anos. Anos e anos, né? Patrocinou mesmo, com anúncios, com participação. Então, tem toda uma afinidade, então uma coisa boa, alegria especial estar aqui com você. Olha, são 38 anos que eu brinco é o seguinte, eu entrei no Sempre um Papo de uma forma para ler mais, para desenvolver a minha capacidade de leitura, e isso virou minha vida. Foi uma virada de vida. Quando eu comecei o projeto entrevistando Oswaldo França Júnior, ele foi o primeiro convidado, depois Fernando Brant, 4 caixas de cerveja numa noite. Ninguém aguenta, né? Não, mas explica, porque senão o pessoal vai achar que, por exemplo, no tem Palácio das Artes... Porque começou num pequeno bar. Começou, né? Num pequeno era bar. Um boteco. Depois até continuou no outro ano no La Taberna e depois no Cabaré Mineiro. Depois eu parei com esse negócio de debate em bar, porque sempre voava alguma coisa. E as coisas que voavam... Fui conversar de livro, acordei com a dor de cabeça danada. Então, álcool e debate não funcionam bem. Bem, mas foram 2 anos magníficos, você lembra? Todo mundo lembra até hoje de Darcy Ribeiro no Cabaré Mineiro, Adélia Prado no Cabaré Mineiro, tanta gente que a gente levou lá e lotado. Era um momento, nós estamos falando de 88, né? 86, 88, onde estava ali no final da ditadura, começo da anistia, então as pessoas estavam querendo conversar muito. Então o projeto começou com esse desejo, de fazer com que as pessoas falem. E tudo ao redor do livro, desde o início. O livro estava no centro. Isso é importante dizer. Mesmo França, lá naquele primeiro, foi para lançar livro. Então, o projeto pegou essa tônica de profissionalização das ações de comunicação ao redor do livro. Uma coisa que desde o início foi muito bem divulgado. Nós acabamos de falar aqui, foi o primeiro projeto que tinha anúncio no jornal, divulgando um livro, né? Aqui no Estado de Minas, em 88, 89. E rádio, e spot em rádio, cartazes pela cidade. Nós fizemos do lançamento do livro um grande acontecimento. Mas aqui, você é corajoso demais, livro, Pois é. Num país que lê tão mal, né? Tão pouco. Daqui a pouco nós vamos falar desse negócio, mas é fato, né? É fato, mas assim, também é fato, mas também tem muito mito a respeito disso. Muita coisa que pode ser comprovada. Não é que não pode ser comprovada, ela pode ser interpretada de um outro jeito, entendeu? Com relação à leitura no Brasil. Apesar de que nós temos índices documentados de pouca leitura, de baixa leitura no Brasil, que é um paradoxo, é o país que mais compra livros para o mundo educacional do mundo. Gente, tem umas imagens do Sempre um Papo, o pessoal vai rodar aqui para a gente ver na tela. Conta para a gente, assim, de quantas edições foram? A gente fez outro dia um número, está perto de 7 mil edições. 7 mil edições? São 38 anos. Não é semanal. Tem semana que eu faço 4, 5.
Tem semana que pula e tem semana que tem várias. E teve um momento que eu tive em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, interior do Paraná, Acre, Rio Branco, Porto Velho. Teve um momento que eu tive várias cidades brasileiras. Ou seja, entendeu? Começou em BH, mas foi embora para o país inteiro. Foi embora para o país e continua, né? Até fora do país. Recentemente eu acabei de voltar de Braga, onde no Festival Utopias... Portugal. Em Portugal, onde fiz 2 edições. E não é novidade, porque eu já há 8 anos, né, vou a Óbidos, lá no Fólio, levar o Sempre um Papo e tudo. Então, o projeto se internacionalizou muito cedo, com a ida para Madrid. Eu fiz na Casa de América. A Casa de América é um lugar dos mais prestigiados de Madrid. Eu fiz várias edições lá, quando o embaixador José Viegas... Olha o Saramago aí, prêmio Nobel, teve no Sempre um Papo. Vários, né? Toni Morrison, Saramago, Mário Vargas Llosa. Também teve. E tem muita história. O José, por exemplo, que virou um grande amigo, ele veio em 99, antes de ganhar o Nobel. Quando ganhou o Nobel, o primeiro lugar que ele quis vir foi para Belo Horizonte, dada o carinho com o qual Belo Horizonte recebeu Saramago, e isso é sim uma defesa a favor da literatura, sabe, Beni? Belo Horizonte virou o centro da literatura brasileira de uma forma que só fez valorizar o que é. É importante que as pessoas entendam o que é a literatura em Belo Horizonte. Até hoje, as pessoas não entendem que Belo Horizonte é a cidade mais literária do Brasil. Mas eu não sabia disso, não. Gente, Belo Horizonte em 1924, até coincidindo com quando o Chateaubriand comprou o Estado de Minas, né? Ali 23 e 24, Mário de Andrade veio a Belo Horizonte para fazer aquele trajeto, né? E ali nasceu a amizade de Drummond, que trouxe consigo uma geração. Drummond saiu daqui em 1930 para trabalhar com Gustavo Capanema ali no Ministério da Educação. Levou com ele uma geração fundamental para a construção do imaginário brasileiro. Nem imaginário. Quem que fundou o IFAM? Né? Quer dizer, daqui mineiro de Belo Horizonte. Quer dizer, ele foi com Drummond, uma geração ali no Ministério da Educação, formando essa primeira mentalidade dessa área. Pedro Nava, enfim, um grupo grande de pessoas. Fernando Sabino. Esse já é a segunda geração. É a segunda geração. Já é a geração de 45. Tá. Em 45, todos, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, foram para o Rio de Janeiro. Né? Numa época em que eles não perguntavam se o mineiro ia para o Rio, perguntava quando. Otto Lara Rezende. Então, ali também tem outra geração que foi formar a mentalidade do jornalismo literário brasileiro. Daqui saíram Gabeira, não é? Ivan Ângelo, aí vai juntando Humberto Werneck um pouco mais à frente, Afonso Romano de Santana, que veio de Juiz de Fora para lá, mas é mineiro. Então, quer dizer, a gente tem pelo menos 2 sequências de geração que formaram a mentalidade brasileira na área da literatura e pouca gente fala disso. Né? Depois da década de 70 foram mais as pessoas mais novas que foram trabalhar lá. Mas tem pelo menos 2 gerações de mineiros que saíram de Belo Horizonte e foram fazer essa mudança de mentalidade. Então, imagina a potência literária que essa cidade tem. Isso eu transporto para o carinho que as pessoas receberam Saramago. Mais que isso, Beni, essa geração, Sempre o Papo tem 38 anos, então eu acompanhei a história dos principais escritores brasileiros. Fernando Moraes lançou todos os seus livros comigo, Zueni Ventura, Rui Castro, o próprio Humberto Werneck, toda essa geração de escritores vieram a Belo Horizonte. Então, eles lançavam um livro e já perguntavam assim, quando vou para Belo Horizonte? Quando? Não era se vou para Belo Horizonte. Que é maravilhoso, né? Porque em vez de você convidar, as pessoas que estão na expectativa de serem chamadas. E aí eu fui formando um grupo de pessoas que são, na verdade, minha família, meus amigos hoje. Como se não bastasse, o Afonso ainda inventou de fazer os festivais literários. Nós vamos falar sobre os festivais, o Fli Araxá, o Fli Paracatu, o Fli Tabira, depois do intervalo, combinado? É um instantinho só e a gente já volta. Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com o Afonso Borges, gestor cultural, jornalista, escritor, produtor. Afonso faz um monte de coisa, o cara não para. E não só para, que depois que ele fez o Sempre um Papo, ele começou a fazer o Festival Literário de Araxá, o Fli Araxá. Isso acabou gerando também o Fli Tabira, lá em Itabira,
e o Flip Paracatu. Mas antes eu tenho uma pergunta importante para o Afonso. Afonso, pelo amor de Deus, por que livro é tão caro no Brasil? Tinha que ser mais barato, não? Minha resposta é meio... Eu acho que a cerveja que é cara. Sabe por quê? É uma coisa muito simples. Quanto tempo a cerveja fica dentro do seu organismo? Alguns minutos, né? Você vai fazer aquela cerveja lá em algum lugar. Livro não. Livro é eterno. Não só o físico, né? Físico que está aqui, que dura a vida inteira ou mais, né? Como o que entra aqui. A leitura tem essa capacidade, a cerveja não. Então eu acho que a cerveja que é caro, o livro está num preço bom, sabe? Tem essa mania de achar que livro é caro. Poxa, qual o bem durável que você compra na faixa de 30, 40 reais aí, que dura a vida inteira? Esse copo vai quebrar um dia, alguma coisa vai acontecer. Então assim, não acho, livro não é caro. É uma mesmo para as populações menos favorecidas, você acha que... Aí tem políticas governamentais. Para você conseguir comprar livro, né, com frequência e não... Tem políticas governamentais. A primeira é a biblioteca. A biblioteca no Brasil é muito ativa. Até pouco tempo, Minas Gerais, por exemplo, tinha município. Hoje não, mas já teve biblioteca em todos os municípios. Todos, sem exceção. Em segundo lugar, não sei se você sabe, o Brasil é o país que mais compra livro para a escola no mundo, em número e valores. Então, quer dizer, tem ali uns paradoxos. Eu fico pensando, são algumas frases e alguns mitos que ficam lançados no imaginário das pessoas com relação ao livro. Sabe? O livro é acessível. Se a pessoa não tem dinheiro, vai numa biblioteca. Se a pessoa não tem acesso à biblioteca, pede um livro emprestado. Eu li livro emprestado a vida inteira, bem. Eu lia na biblioteca da Católica, você lembra? O preço não pode ser desculpa, né? É isso que... O preço né? É um atravessador, assim, uma tangente que criam na justificativa da pessoa não ler. Aí sim a gente pode ter um parâmetro um pouco mais profundo dessa história de leitura. A leitura exige tempo. A leitura exige concentração. O que é concentração? É você no centro. Concentro. E hoje o que menos nós temos na vida é concentração. As chamadas distrações digitais, né? Que vai do celular à televisão, ao jogo, ao cinema, tudo acabou com a vida doméstica, com a vida centrada das pessoas. Mas ainda assim tem muita gente lendo o celular. Ainda assim, eu insisto nisso, esse é o momento da humanidade que mais se escreve. Pois é, deixa eu te perguntar isso, porque saiu recentemente agora, né, a pesquisa que... Retratos do Brasil. Retratos da leitura no Brasil, não é isso? Pela primeira vez, o percentual de brasileiros que não leram nada, né, nenhuma parte de um livro, nos 3 meses até a pesquisa, passou de 50% pela primeira vez, como eu disse, 53%. E eles calcularam um decréscimo de 7 milhões de leitores nos últimos 4 anos no país. Você viu essa pesquisa, obviamente. Você concordou com os resultados? Não, os resultados são inequívocos. Eu só discordo um pouco da metodologia. Porque uma coisa é a pessoa não ler, outra coisa é a pessoa não comprar livro. Essa é uma pesquisa do mercado editorial. Ela avalia compra e venda. Né? E também fez essa outra interpretação da questão da leitura. Agora eu pergunto, qual outro momento da história da humanidade, aí eu não estou falando do Brasil, onde se leu tanto? Leu fora da plataforma do livro, mas leu na internet, leu no celular, leu em tantas outras, nas redes sociais, sabe? As pessoas se comunicam, os jovens hoje se comunicam pelo DM do Instagram, sabe? Pelo TikTok. Mas não é literatura, digamos? Não é literatura, mas são formas de ler. É isso que eu estou dando uma outra interpretação à pesquisa. Tá? A pesquisa é bem absoluta, ela é muito bem feita, muito bem embasada e retrata, de fato, uma retração na leitura no país. Mas eu quero levantar essa questão para não parecer que é terra arrasada. Não é terra. Super pertinente o que você está falando. Não é terra arrasada. Para a gente refletir sobre isso. As pessoas hoje discutem no WhatsApp e leem no WhatsApp de uma forma que nunca leram na história da humanidade. Eu pergunto, não estão lendo? Uai, pega o WhatsApp e lê. Isso não é leitura? Eles transportam textos um para o outro. Os grupos de Zap, eu tenho vários grupos de Zap, eu leio o tempo inteiro nos grupos de Zap. Leio notícia? Leio, você também. Mas leio
Textos também, muitos textos. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, contar para vocês. O Afonso tem um grupo de WhatsApp que tem 268 escritores, tipo os mais importantes do planeta. Imagina o nível de conversa nesse grupo. Ou inveja. Queria ser sei lá. Esse grupo chama Literatura Liberdade. Ele começou com coisa maravilhosa. Com a feitura dos festivais, né? Eu convido cerca de 60 autores a cada festival. Onde eu vou, eles me acompanham. E aí, esse grupo, a Miriam Leitão e o Sérgio Abranches, que ajudaram a fazer, nós entendemos que isso poderia ser um grupo, principalmente nos momentos mais complicados dos chamados anos malditos, que eu chamo de anos malditos, que foram os 4 anos que antecederam esse governo. Então, ali serviu para amparar as pessoas durante a pandemia. Teve também esse fator de empatia, de colaboração entre eles. É um grupo absolutamente não beligerante. Não existe beligerância nesse grupo. Só existe amizade, só existe proximidade, só existe respeito. Ninguém se ataca, todo mundo fala o que tem que falar e divulga o que tem que divulgar, coloca os assuntos de forma orgânica. É claro que eu mando, né? Afonso, que eu sou bravo, né? Você tomou algum bolo alguma vez no Sempre um Papo? Convocou e tal, e o escritor não apareceu? Eu conto esse caso, Beni, mas se você pensa o seguinte, são 7 mil eventos. Todos esses eventos, a palavra que manda. Telefone, você vai, e acabou e a pessoa vai. Agora, teve o do Milor, que foi muito divertido aqui no BDMG. O Milor faltou? Todo mundo falou que ele ia faltar, eu não acreditei. Bem, você estava avisado? Estava, eu criei uma condição. Eu falei, vou aí fazer uma entrevista na sua casa. Ele falou, vem. Então eu passei um domingo com ele e fiz uma entrevista com ele na época. Enfim. No dia, ele telefona dizendo que não pode ir por um outro motivo. Aí eu não tive dúvida. No dia? No dia. Eu fui lá no BDMG. Teve vingancinha? Teve vingancinha. Preguei o telefone da casa dele, grande assim. O Milor avisou que não vai. Por favor, ligar para a casa dele. Tum! E dei no pé. Disse que ele trocou o telefone em 3 semanas. É mesmo? Mas então, assim, fora alguma eventual doença de fato justificada, mas você imagina, 7 mil eventos no Brasil inteiro, fora, tem 2 ou 3 casos, né? Qual foi a maior fila de autógrafos no Sempre um Papo? Saramago. Darcy Ribeiro, Fernando Sabino, Ziraldo. Gente, Belo Horizonte tem que olhar para si própria. Coisa a linda. Beleza que é nesse campo da literatura, o tanto que as pessoas gostam do livro e da leitura. Já fizeram fila no dia que o Darcy Ribeiro, que eu lancei o livro do Darcy no Palácio das Artes, né? Estava lá meio... Ele tinha fugido do hospital, já estava meio morrendo. Aí tinha aquela coisa, né, de vai morrer. Cara dele. Tinha uma fila de umas 1.500 pessoas lá no fim do Palácio das Artes, no foyer, vazando para Afonso Pena e não parava. Lá pela meia-noite, 1h da manhã, ele terminou de autografar. Ele estava andando assim, né, no Palácio das Artes. Na hora que chegou naquele Afonso Pena, assim, fora, deu aquela brisa. Ele olhou para mim, largou do meu braço e falou assim, Afonso, vamos tomar uma carninha fatiada com uísque? Oh. Eu falei, menino, vai para casa, você tem que descansar. Que nada, fomos pro hotel, ficamos até de manhã conversando. Que coisa maravilhosa. Muita história. O Belo Horizonte sempre foi muito generoso nas filas, sempre tratou os escritores de uma forma comovente até. Vamos falar dos festivais, que a gente tem 30 segundos só. Epa. Quando que surgiu o Fli Araxá? O Fli Araxá resultou do trabalho do Sempre um Papo em Araxá. Estamos vendo imagens. Isso. Então a ideia era fazer um festival literário meio misturado. Agora tomou uma força tão grande que não só hoje tem 14 anos, como surgiu os outros. Mas o segredo é comunidade. Um festival literário só se consolida com a participação do público da cidade. Então o que eu fiz? Juntei ali com a comunidade, com os escritores locais, com as escolas, com os alunos, deu tudo certo. Mas por que foi Araxá, não foi Bom Despacho, ou Divinópolis, ou Montes Claros? Olha, como é que foi isso? Por causa da Lei Rouanet, nós temos essa belíssima lei de incentivo, única no mundo, e lá tem... A lei é o seguinte, resumindo, a gente só faz festival literário pela Lei Rouanet. A gente só faz festival literário pela Lei Rouanet numa empresa que tem uma cidade que tem uma grande empresa. Araxá, CBMM, Paracatu, Kinross,
Itabira Vale. Vamos continuar falando dos festivais no canal do YouTube do Portal Uai. Beleza. Afonso, obrigado demais por ter estado aqui na TV Alterosa com a gente. Parabéns pelo Sempre Papo e pelos festivais. Muito obrigado a você. E a você que nos prestigiou, muito obrigado pela sua audiência. Nosso próximo compromisso está marcado para sábado que vem. Tchau. Estamos de volta com Em Minas, terceiro bloco do programa de hoje, conversando com o gestor cultural, jornalista e escritor Afonso Borges. Aliás, o Afonso está lançando... Esse é qual livro da sua série? Tem vários. Quantos livros esse é o você já primeiro escreveu? livro de contos. Primeiro livro de contos. Olha só. 26 contos e 5 poemas. Ninguém entende por quê, nem eu. Que é aquela história que se vai entrar num concurso literário, vai entrar de conto ou de poema. Eu estou me divertindo com isso. Mas quantos livros você já escreveu? De poemas, uns 6 ou 8. Um livro infantil, Um Menino na Encruzilhada. E esse livro de contos. E o Olhos de Carvão, né? Não, esse é o Olhos de Carvão completamente reescrito. Essa que é a eu li Olhos de Carvão. Então você vai entender perfeitamente. Eu senti que ele mereceria uma redação, uma nova redação, muito dos contos, porque afinal de contas eu tenho um problema com o Murilo Rubião para resolver. Ele foi meu amigo de vida inteira. E eu, se deixar, eu fico reescrevendo eternamente. E quando eu reescrevi os contos, a Rejane da Autêntica decidiu publicar. E os poemas têm uma história muito engraçada, já estou até me antecipando, né? Desculpa. Nada. Me pediram uma antologia. Eu escrevo poemas há 40 anos. Aí me pediram uma antologia dos seus 40 anos de poema. Bem, eu peguei meus... sei lá, 500 poemas lá, dos outros livros, reuni, comecei a reler. Pena, era ruim demais. Por quê? Não, mas esse é seu ímpeto de revisar, de reescrever. É ruim demais. Peguei, é claro. Aí tá, de 400 poemas, sabe quantos ficaram? 5? 5 estão aí. Eu não consegui. Você está sendo duro demais consigo mesmo. Já me disseram isso, me disseram isso. Mas é o que eu consegui entender como poemas que eu assinaria assim, durante minha vida inteira. Estão aí. É claro que tem mais, eu fico fazendo maldade. Mas a poesia ela tem muito a ver com um momento seu de vida. Ela tem ali uma face que revela aquele seu momento. Quando você olha para trás, fica muito difícil se você não é Carlos Drummond de Andrade, como eu não sou. Drummond, você olha o primeiro livro de poema dele em 1924, escreveu A Pedra no Meio do Caminho, lá. Preciso dizer mais alguma coisa? Uma pessoa que escreve podia o poema no meio do caminho, caminho, podia ter escrito só isso que está lá, entende? Então, quanto mais eu olhava para trás, mais eu arrependia. Aqui, vamos voltar lá nos festivais. Você contou de Araxá e aí depois veio Itabira. Nós temos imagem também, vamos ver. Itabira foi um desejo antigo, sabe, meu e do Hugo Barreto, presidente hoje do Instituto Cultural Vale. E juntou a coisa quando o Marco Antônio Lage, nosso querido amigo, jornalista... reeleito prefeito. Reeleito com 70 e tantos %, tornou-se prefeito. Então as coisas se tornaram visíveis para mim e para o Instituto Cultural Vale naquele momento. Nós idealizamos Itabira. Itabira é uma cidade que reflete a vontade de um autor a vida inteira. Itabira permeou toda a poesia de Drummond durante todos os 80 anos de vida dele. Então, é uma cidade que, se uma pessoa no Japão ler Drummond, vai identificar Itabira. Entende? Então, tem toda uma simbologia da poesia brasileira e da poesia mundial ali localizada. É muito importante que ela se torne uma referência nacional e mundial da poesia. Por isso, pela força do poema de Drummond, da poesia de Drummond, e pela referência de Drummond a essa cidade. Poucos escritores mundiais se referiram tanto à sua própria cidade como ele. E ele se referiu com muita tristeza, né? Com muita decepção, né? Sempre. Com o que aconteceu com a cidade. Sem dúvida, com a destruição da cidade pela mineração, com o tempo, com tudo o que aconteceu. Mas, por outro lado, também transformou tudo isso em poesia, né? Então, assim, no meio disso, tinha a história que ele viveu quando criança, ali, né? Tantas e tantas histórias
que estavam nos poemas. Por isso que ele não gostava de dar entrevista. O Drummond sempre falava que, ao invés de entrevista, lê meus poemas. Realmente, a vida dele está toda ali. E a população de Itabira comprou o evento como o Araxá também. Abraçou o evento, porque o festival literário ele é composto de muita coisa, é um caldeirão. Joga a literatura lá dentro, mas também joga a educação, o prêmio de redação, joga a música, que você inclusive já participou em Araxá. Já tivemos a honra, minha banda, de tocar lá em Araxá e foi maravilhoso. Entendeu? Então, assim, realmente a palavra é festival, não é feira, não é festa, é festival. O que é o festival? Onde todas as artes se encontram ao redor da literatura. Então tem muita possibilidade. Tem exposição, por exemplo, o João Cândido Portinari fez uma seleção única dos quadros de Portinari relacionados à infância. Então fizemos o Portinari para criança, exposição linda na praça com os quadros que Portinari pintou de criança. Então a gente vai linkando arte com teatro, dança, vai trazendo tudo para o mundo da literatura, com a participação da comunidade local de forma muito forte. Senão não dá certo. Senão, se a cidade não sentir que o festival é dela, se não tiver um pertencimento, não funciona. Principalmente porque você traz um número muito grande de autores de fora. Entende? Uhum. Então, causa uma certa estranheza. Agora, os autores são os principais e os mais interessantes autores brasileiros hoje. Principalmente os autores negros. Beni, está acontecendo uma mudança, uma virada de chave na literatura brasileira muito importante. Os autores negros brasileiros hoje estão não só recontando a história brasileira, não só recontando a história, como estão criando a partir das histórias deles novas histórias. E as histórias são sensacionais. Não é aquela literatura urbana que a gente foi criado, literatura rural que a gente foi criado, Vidas Secas, Graciliano, Grande Sertão, é uma literatura rural. Não, é uma literatura com a ótica contemporânea, mas também com a ótica da escravidão e contando a história. O que acontece quando isso vem à tona? Leiam Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, leia Crime do Cais do Valongo, Solitária, leia Torturado, do Itamar, Jefferson Tenório, e todos esses escritores, a Ana Maria, tem livros sensacionais que estão surgindo dessa lavra, desse mundo que nós, brancos, não só não entendemos, como não fomos criados para isso na nossa educação. É grave. Não nos foi mostrada essa parcela. Se a gente lembra que o Valongo, que é o maior cemitério de escravizados da história da humanidade, foi descoberto há menos de 20 anos, é escandaloso. É escandaloso. O cara foi fazer um negócio no porão lá, viu moçada, chamou a polícia, porque pensou que alguém tinha enterrado alguém lá. Quando foram ver, milhares, centenas de milhares de crianças e mulheres que chegavam nas caravelas, chegavam nos navios negreiros, mortos, jogavam lá e estão lá. Aí o Valongo, o cais surgiu em cima e apagou aquilo. E tem uma produção literária moderna agora, toda recontando. Ou contando, né, na verdade. Toda, sabe? Tom Farias com a biografia de Carolina Maria de Jesus. Gente, Carolina Maria de Jesus, no final da década de 50, vendia 6.000 livros por dia na Suécia. Dá para entender o que é isso? O tamanho dessa moça na Suécia, sabe? Só não ficou tão famosa em Portugal porque o Salazar proibiu o quarto de despejo. Entende? E ela está sendo redescoberta agora por essas gerações. Agora, inclusive o trabalho do Tom Farias, na biografia dela, né, que vai ser inclusive relançada pela Autêntica ano que vem, quer dizer, tem um movimento... sempre um papo, claro, obviamente. Tem um movimento aí dos escritores negros que está fazendo uma revolução na mentalidade e na literatura brasileira. Espetacular essa abordagem. E eu queria chegar lá no Fliparacatu. Aliás, eu fiquei sabendo uma história super legal de uma moça que esteve no Fliparacatu, não foi em Paracatu? Foi. O que aconteceu? No Paracatu, antes só uma palavrinha, numa cidade completamente esquecida, né? Uma cidade que se minera ouro desde o século XVII, e aí ali no começo do século XX acabou o ouro de aluvião,
né? Só ali pela década de 50 que descobriram métodos mais industriais de retirar o ouro, e aí Paracatu retomou sua trajetória. Mas Paracatu já foi muito importante na história colonial brasileira. Então ela é uma espécie de Ouro Preto reta, entende? Tá. Aí chegou um prefeito novo, na época, o Igor foi considerado o prefeito mais novo do país, fez uma revolução na área histórica da cidade, nas casas, e recuperou Paracatu de um jeito inacreditável, uma delícia. Essa cidade é linda, importante dizer isso, né? Agora, o que acontece? É uma cidade que dá para fazer um festival em muitos lugares. Sei. Esse que é o barato. Tá. No centro cultural, na igreja, nas praças principal, onde eu edifiquei uma livraria linda de 30 mil títulos, entende? Então você vai passeando pelo festival e em cada lugar do festival tem um acontecimento. Ou seja, você vai conhecendo a cidade por via do festival. Exatamente. E é um festival e uma cidade que tem 80% de negros. 80%. Então o que tem ali? Tem, como eu estava dizendo, uma chamada para a ancestralidade importantíssima. Ela é uma cidade que tem 5 ou 6 quilombos, sendo que 2 deles autossustentáveis, o que é raro no Brasil. Não fala de quilombo, mas tem sempre... Não, eles são quilombos sustentáveis, eles vivem sozinhos, sem auxílio da humanidade, entendeu? Se for o caso. Então, quando a Kim Ross me convidou para fazer o festival lá, eu falei assim, aqui há Otis, como diria Carlos Drummond de Andrade. Sabe a história do aqui há Otis? Não. Não? Vocês que são de Belo Horizonte, você sabe, sempre quando você entra no elevador? É. Antigamente, hoje sim, não. Era um Otis. Não tinha aqui a plaquinha? Isso, aqui há Otis. Tá. Drummond pegou isso e fez um poema. Terminou o poema inteiro com aqui há Otis. Entende? Então, assim, e outra coisa que, novamente, a cidade abraçou o festival. E Paracatu tem uma característica que ele é meio Paraty. Paracatu está para o Rio e São Paulo, como Paraty está para Rio e São Paulo, como Paracatu está para Brasília. 3 horas de carro está lá, entende? Então tem ali o centro, né? O centro do país ali sendo localizado. Como se não bastasse, é o sertão de Guimarães Rosa. O sertão de Guimarães Rosa está ali tudo, né? Tem cidade de Afonso Arinos, né? Não Afonso Arinos de Melo Franco, nem ele. O tio deles, o Afonso Arino, que nasceu em 1882 e morreu em 1903, que é da Academia Brasileira de Letras, e que escreveu os contos de Pelo Sertão. Contos maravilhosos, fortíssimos. Essa pessoa que, na verdade, inaugurou a literatura rural no Brasil. Graciliano olhou para ele, sabe? Guimarães Rosa leu tanto ele, que tem 2 livros do Rosa que tem contos deles na orelha, trechos do Pelo Sertão, sabe? Quer dizer, tem uma história com Afonso Arinos que ainda precisa ser redescoberta por Minas Gerais. Os livros e os contos de Afonso Arinos. Começou ali. A literatura rural brasileira começou ali. Conta a história da menina, o que aconteceu? Foi divertido. A menina chegou lá, quando eu terminei essa 2ª edição, cansado, sábado à noite, 11 horas da noite, terminou lá, eu dei uma saída, fui tomar um ar lá fora, enquanto todo mundo batia palma, tava aquela coisa. Aí veio uma moça, assim, seus 15, 16 anos, falou assim, Afonso, posso fazer uma pergunta e um pedido? Eu falei, pode, claro, eu estava cansado, tadinho, até nem dei muita atenção. É o seguinte, ano passado, eu entrei aqui quarta-feira e saí domingo. Fiquei sentado aqui e assisti todos os debates, e são muitos, todos. É a programação de 2 da tarde às 9 da noite, todo dia. Esse ano, eu fiz a mesma coisa. Sentei quarta-feira e estou saindo agora, sábado à noite aqui, mas amanhã eu volto, mas eu estou saindo agora. Eu posso te pedir um favor? Claro que pode. Ano que vem, dá para você fazer o festival de semana inteira? De segunda a segunda? Eu não aguentei. Isso tem melhor... mas é maravilhoso. Tem melhor gratificação, mas a gratificação vai nesse termo. Itabira também. Essa edição que a gente fez lá, que foi a primeira edição que a gente fez no centro da cidade, a gente fazia lá no centro histórico, na frente da casa do Drummond. Todas as outras 3 edições. Essa edição a gente fez do lado da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, no centro da cidade. Fizemos na avenida, edificamos uma livraria linda e fizemos as atividades dentro da fundação. Então deu um ar mais urbano para a cidade. E aí os cariocas com inveja
te levaram para Petrópolis? Pois é, Petrópolis foi uma grande surpresa. Na verdade, o Rubinho, que é o prefeito, que me convidou. Aconteceu ali uma coisa curiosa. Convidou, Afonso, vem para cá que nós queremos fazer um festival. Eu fui muitíssimo bem tratado, nos associamos a mais 2 empresas e fizemos um festival com o olhar da minha experiência. Cheguei no Palácio de Cristal, que é aquela praça linda, né? E aí falou, Afonso, todo mundo faz os debates dentro do Palácio de Cristal. Eu olhei e falei, eu não vou fazer não. Eu vou fazer a livraria ali, Beni. O Palácio de Cristal com uma livraria de 30 mil títulos. Nossa. Ficou lindo, foi uma coisa europeia, uma livraria. Edifiquei ao lado um grande auditório aberto, para não ter, eu acho que ainda tinha algum resquício de doença, coisa, vamos fazer aberto. Coloquei 500 cadeiras. Eu falei, como bom mineiro, falei, bem, a gente põe 200, vai chegando, vai pôr cadeira. Menino, nenhum dos debates que nós fizemos de quarta a domingo tinha menos de 1.000 pessoas. Nossa! 1.000. Gente que sentava ao redor, só tinha 500 lugares, cadeiras sentadas, tivemos que aumentar para 600, e as pessoas sentavam ao redor na grama, no gramado. Né? Um festival histórico do ponto de vista do público, eventos, palestras, pessoas, clima dentro do palácio, do Parque do Palácio. Eu fiz essa exposição que eu te contei do Portinari para criança, começou lá. Então tinha todo um educativo, muita escola visitando, muita escola conhecendo o Portinari, conhecendo a arte. E o prêmio de redação que a gente faz, que dá valores em dinheiro para as crianças, que modifica a história da vida de uma criança. Você imagina uma criança com 8 anos ganhar uma redação e receber R$ 1.500. Você está doido? Mais do que isso, como Araxá, aquele ano que você foi, quem ganhou foi uma menina negra da escola rural e ela morava na periferia, na zona rural daquela cidade. Não tinha o maior problema para encontrar a menina. Por quê? Porque a redação chega lá só o papel. Depois tem que descobrir onde é que ela mora, tá? Essa menina de 9, 10 anos levou R$ 1.500 para casa. Então, o que acontece? Muda a vida da pessoa na casa e muda a vida da pessoa na escola. Ela chega na escola como a ganhadora do prêmio de redação. Então, isso é uma fórmula até simples, digamos assim, mas a gente faz muito teatro, a gente dá um cheque grande, fotografa, quem dá o cheque é uma grande autora, tem toda uma cerimônia tem que fazer. Que fica muito legal para a pessoa. Afonso, infelizmente tem que terminar, pô. Muito obrigado. Quero te parabenizar mais uma vez pela beleza, pela grandeza, pelo tamanho do que você faz. Não tem preço, não tem dimensão, não tem como mensurar toda essa entrega que você faz para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado. Eu queria então encerrar agradecendo um Belo Horizontino ilustre. Rodrigo de Melo Franco nasceu 3 meses depois que Belo Horizonte foi fundada. E ele, pouca gente sabe disso. As cidades históricas brasileiras só estão com as suas casas preservadas por causa dele. Porque quando ele criou o IPHAN, ali pela década de 40, a primeira ordem, instrução do IPHAN tudo do século XVIII está tombado. Tudo. Então, ninguém no Brasil inteiro podia mexer no 18. Mexeu no 19, infelizmente, mas tem muita cidade como Ouro Preto, Paracatu e tantas outras mantém. Mas você imagina Olinda. Olinda só existe por causa de Rodrigo Melo Franco. E todas as cidades históricas brasileiras só estão em pé por causa desse mineiro, um dos primeiros belo-horizontinos que nasceram aqui, Rodrigo Melo Franco. É importante que Belo Horizonte entenda a importância dela própria na cultura brasileira. Afonso, brigadão. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. A você que nos prestigiou, obrigado demais pela sua presença, pela sua companhia, tá bom? A gente se encontra de novo na semana que vem, sábado. Abraço. Tchau.